Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de João, capítulo de número 12, e versículo de número 1, que diz assim: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: Por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: Deixai-a, que ela guarde isso para o dia em que me balsamarem. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. O que Maria estava fazendo aqui para agradar o Senhor Jesus estava desagradando a Judas. Aquilo que Jesus estava se agradando, estava desagradando a Judas, que era o traidor. Eu quero te dizer algo da parte de Deus. Muitas pessoas podem estar se desagradando do que você tem feito para o Senhor. Porque é bem verdade que quando a gente resolve dar o nosso melhor, preste bastante atenção. Quando a gente resolve fazer o melhor para Deus, vai ter muita gente que vai se opor. Vai ter muita gente que vai dizer que é exagero, amandaracantarasto. Vai ter muita gente que vai criticar a tua adoração, mas Deus me trouxe aqui através dessa palavra para te dizer: se Jesus está aprovando, se Jesus está aceitando, não pare. A palavra do Senhor vai nos dizer que Maria, ela pega ali uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e ela quebra e derrama ali aos pés do Senhor Jesus. Ela estava ali em um lugar de serva, aos pés do mestre, Ramandarai. Mas quando Judas, ele começa a observar aquilo acontecendo, ele começa a criticar. Ele começa a falar do gasto. Porque esse nardo puro que Maria ela derramou aos pés de Jesus era equivalente mais ou menos a um ano de trabalho o valor dele. Então realmente ele era um valor muito alto, ele era caro. Só que Maria, Aramandará, Cantará, estava dando o melhor para Jesus. Maria estava dando o melhor que ela possuía, deu o seu melhor para Jesus, independente do que Judas está falando. É bem verdade, irmãos, que quando nós nos posicionamos para fazer algo para Jesus, vai ter Judas que vai se levantar. Deira mandarai. Vai ter gente que não faz, que vai ficar incomodado porque você faz. Vai ter gente que não ajuda, mas vai ficar incomodado porque você ajuda. Vai ter gente que não quer fazer, mas vai ficar incomodado porque você faz. E você vai deixar de fazer por isso? É claro que não. Maria não deixou de adorar. Maria não deixou de dar o melhor por causa das críticas. Tem pessoas que estão deixando de dar o seu melhor para Deus por causa das críticas. Ah, irmã, eu chego na igreja e não glorifico muito, porque senão as pessoas vão comentar. Eu chego na igreja e eu não choro, porque senão vão dizer que eu tô sofrendo. Ei, meu irmão. Ei, minha irmã, chore mesmo, ore. Suplique, peça, clame, dê glória. Você vai lá para adorar, Amandarai. Não importa o Judas que está lhe observando. Porque, irmão, sempre vai ter gente nos observando para criticar nossa adoração. Sempre vai ter pessoas, Aramandaracantarasturamandaraí, usadas pelo inimigo para nos tirar do foco. Para nos tirar daquilo, aleluia, que o Senhor nos direcionou a fazer, ou daquilo que a gente está fazendo para agradar o coração de Deus. Porque isso aqui era para agradar o coração de Jesus. O que Maria estava fazendo era dando o seu melhor. Quando Judas começa a criticar Maria, Jesus logo disse a ele: deixe ela, Beiramandarai. E Jesus está dizendo para você: não se preocupe se tem alguém lhe criticando. O próprio Jesus está marcando encontro com esse Judas e dizendo: deixe ela adorar da forma dela. Declare comigo: eu não vou deixar de adorar por causa das críticas de Judas. Eu não vou deixar de adorar por causa das críticas de Judas. A Bíblia deixa claro, irmãos, que Judas não tinha cuidado dos pobres. Não era por isso que ele estava falando, mas era porque ele era ladrão. Versículo de número 6. Isto disse ele, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava.
Nós temos que olhar, irmãos, quem é a árvore que está nos criticando. Quais são os tipos de fruto que essa árvore dá. Porque Maria não podia parar por causa de uma crítica de uma árvore como Judas, que não dava bom fruto. Você está entendendo? Judas era ladrão, ramandaracantarasto, como a própria Bíblia diz. Por que que Maria ia parar porque ele estava falando? Você tem que entender que pessoas podem se levantar contra você. Pessoas podem lhe criticar. Podem falar da tua adoração, mas se você olhar para essa pessoa e você vê que está lhe criticando, mas não faz nada para Deus, não tome aquela crítica, não. Continue dando o seu melhor. Irmãos, crítica construtiva de pessoas de Deus, nós temos que receber. Mas aquilo que é para destruir, aquilo que é para paralisar de pessoas que verdadeiramente não têm. Judas não tinha nenhuma moral para falar. Aí tem gente, irmãos, que sabe que a pessoa que ele critica, que ele persegue, não tem moral para ficar falando e você fica se entristecendo por causa das palavras dessa pessoa. Ah, irmã, porque lá na igreja eu faço uma coisa, fulana diz que eu quero me aparecer. Eu faço outra coisa, ciclano diz que eu tô querendo me mostrar. Olha pra mim com o olhar torto. Não deixe de fazer. Não deixe de dar o seu melhor, amandaracantarasturamandarai, para o Senhor por causa das críticas. Não deixe de entregar o seu melhor para Deus, porque tem gente olhando e criticando. Judas, o problema dele não era porque ele cuidava dos pobres. Parecia até ser uma boa, né, intenção. Parecia até que ele estava preocupado com os pobres, conforme a fala dele, né? No versículo de número 4. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Parecia até que era uma boa intenção, né? Mas nós sabemos que não era. Aquilo ali não era verdade. Ele estava falando aquilo porque ele estava incomodado, como a Bíblia mesmo diz que ele era ladrão, ele roubava o que caía na bolsa, então ele queria que aquele dinheiro caísse na bolsa para ele tirar uma parte. Você está entendendo? O porquê que você tem que ter cuidado de onde está vindo as críticas contra a sua vida e o que você está absorvendo. Porque tem gente na mandaracanta que vai querer mostrar que é uma coisa, mas não é. É por isso que nós temos que ter o discernimento, irmãos, e sabermos quais conselhos a gente deve acatar e quais que a gente não deve acatar. Maria não teria ali que dar ouvidos ao que Judas estava falando. Por quê? Porque Judas não era uma pessoa confiável, como a Bíblia mesmo menciona, e a gente sabe que foi ele que traiu Jesus. E aqui deixa bem claro, o nome dele ainda diz assim, o que estava para traí-lo, o que estava para trair Jesus. Enquanto Maria estava ali, irmãos, cuidando em agradar Jesus, cuidando, como Jesus mesmo disse, para que, versículo de número 7, Jesus, entretanto, disse: deixai que ela aguarde isso para o dia em que me balsamar. Ela já estava preparando tudo ali. Estava acontecendo algo simbólico naquele momento, porque estava próximo da morte de Jesus. Mas o que Judas fez? Judas começou a criticar, e é isso que pessoas fazem. Elas criticam para que você pare. Elas criticam para que você assim retroceda, para que você diga assim: eu não vou mais adorar assim não. E é assim que muita gente morre espiritualmente, viu, irmãos? É quando as pessoas começam a criticar, começam a apontar, começam a falar da adoração, começam a dizer que a pessoa grita demais, começa a dizer que a pessoa fica muito no mistério, começa a dizer que a pessoa fala muita língua estranha. Então a pessoa vai dando ouvido e vai absorvendo aquelas vozes de Satanás e acaba paralisando, estagnando e esfriando na fé. Se Maria absorvesse o que Judas estava falando aqui, ela iria paralisar a adoração dela. Declare comigo: eu não vou parar a minha adoração por nada, mas eu vou continuar adorando. Eu não vou parar a minha adoração por nada, mas eu vou continuar adorando. Deus trouxe pessoas aqui para te falar. Continue adorando independente do que Judas está falando. Continue adorando independente do que pessoas, Aracantarasto, está falando de você. Vai ter gente que vai dizer que é um exagero, vai ter gente que vai dizer que não precisa isso tudo, vai ter gente que vai dizer que não é verdade, vai ter gente que vai dizer que tu não tá convertido, que tu não tá convertida, mas você não tem que se importar com essas críticas. Você não tem que parar por isso. O seu alvo é quem? Não é Jesus? O seu foco, Kaiaramandarai, não é o mestre? Então olhe para ele. Olhe para o Todo-Poderoso, para o Grande, para aquele que é autor e consumador da tua fé.
A adoração de Maria não era para nenhum dos discípulos, a adoração de Maria era para Jesus, e ela pegou aquele nardo puro, que custava o equivalente a 1 ano de trabalho. E ali, lançou aos pés do mestre. E ainda enxugou com os cabelos dela, Arabaracantarasto. Irmãos, aquela mulher se humilha como uma serva adoradora, Arabaramandarai. Declare comigo: eu vou ser um servo adorador de verdade, Ramandarai. Eu vou ser uma serva adoradora de verdade. É isso, meu irmão e minha irmã, que nós temos que ser. E não ficarmos parando por causa de Judas. E não ficarmos parando por causa de gente que não faz e não quer que você faça. Por causa de gente que não dá o seu melhor e não quer que você dê, você tá entendendo? Por causa de gente que quer ver você parar, Caiastura Mandarai. Por causa de gente que quer ver você desistir. Por causa de gente que não tá nem aí pra sua adoração, só não quer ver você adorar, mas não tá nem aí, pro que você tá fazendo pra Deus. Essa pessoa só quer te parar, por quê? Porque tá sendo usada por Satanás. Porque está sendo usado por Satanás. Você vai ver que Judas era usado por Satanás. Estava ali entre os discípulos, mas ele era usado pelo inimigo. Nem todos aqueles que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, meu irmão e minha irmã, mas aquele que faz a vontade de Deus. E Judas não fazia a vontade de Deus. Não pare de absorver o que pessoas têm falado de você. Se tem criticado a sua adoração, meu irmão, minha irmã, é porque não está verdadeiramente adorando ao Senhor. Essa pessoa não está servindo a Deus. Porque você está aí adorando, fazendo aquilo que você foi chamado para fazer. Alguém vai apontar você e vai começar a apontar a tua adoração, começar a falar da sua adoração. É sinal de que essa pessoa está sem visão espiritual. Então, irmãos, conversa, deira mandaracantarasto, crítica de Judas, a gente não para ficar dando ouvido. O que Judas fala, a gente não absorve. O que pessoas estão falando de você, não absorva. Mas faça aquilo que você foi chamada para fazer. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Pegue o seu nardo puro e derrame. É isso mesmo. Dê glória, pulira, mandaracantarasto. Fale língua estranha. Faça o que Deus lhe chamou para fazer, independente da sua melhor adoração. Porque quem lhe recompensa é Jesus, aleluia. Quem vai lhe retribuir é Jesus. Maria estava dando o seu melhor e ela não parou. E Deus está dizendo: não pare de dar o seu melhor, porque tem gente lhe criticando. Declare comigo: eu vou dar sempre o meu melhor para Jesus, porque é Ele quem me recompensa. Eu vou dar sempre o meu melhor para Jesus, porque é Ele quem me recompensa. Dê sempre o seu melhor para Jesus. Não se importe com as críticas de pessoas que não sabem o que é adoração. Não se importe com pessoas que já não sentem mais a presença de Deus ou nunca souberam o que é isso. Continue adorando e fazendo o que Deus chamou para fazer. Sabe por quê? Porque é Jesus quem lhe recompensa e é Ele quem vai te levar para morar na glória, amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que vamos orar por você. Você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por sua vida, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, aqui estamos, Senhor, para te agradecer, Deus, por esta palavra. Obrigada, Pai, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é grande. O Senhor trabalha, meu Deus amado, de uma forma extraordinária e sobrenatural. E nós não temos, meu Pai, que ficar nos importando com críticas de pessoas que não entendem o teu trabalho na nossa vida, com críticas de pessoas que não entendem a nossa adoração. Só Maria sabia a gratidão que ela tinha no coração dela. Só ela sabia o que havia acontecido na casa dela. Só ela sabia o quanto o Senhor foi amigo Ramandarai da família dela. Só ela sabia o quanto significou para ela a ressurreição do irmão dela. E ela estava dando o melhor, Pai. Que possamos fazer como Maria, meu Deus, dar o nosso melhor, independente do que vão falar, independente das críticas, que possamos adorar ao Senhor, porque nós que sabemos do que o Senhor fez por nós. Obrigada, Senhor, por esta palavra. Obrigada por nos encorajar a não parar de adorar, mas continuarmos adorando, porque o Senhor tem se agradado de nós, como o Senhor se agradou de Maria. Pai, eu te peço que o Senhor cure, liberte, restaure, anime e restitua. Abra a porta de emprego, feche a sepultura, desfaça os laços, meu Senhor, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, Pai, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor, escreve o nome deles no livro da vida.
vida, perdoe as falhas, os pecados, lance no mar do esquecimento. Espírito Santo, vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar, porque são teus, Jesus. São ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Dá uma novidade de vida para eles, Pai. Dá uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Toma cada pedido de oração, Pai, aqui nos comentários. Eu te peço que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, abrir porta de emprego, meu Deus amado. Que o Senhor venha desfazer os laços do inimigo contra a vida desta pessoa e que ele e ela venham receber vitória. Causas venham ser assinadas, Pai amado. Causa na justiça venha ser ganha. Aprovação venha acontecer na vida desses que precisam ser aprovados. Que o Senhor, meu Deus amado, venha mover céus e terra, mas venha dar vitória ao teu povo. Em nome de Jesus, movimento que precisa ser movimentado. Decreta a vitória para que teu povo tenha testemunho para contar e glorifique o teu nome. É em nome de Jesus que eu te peço, meu Senhor. E já te agradeço. Amém. Deus disse para você que Ele está recebendo a sua adoração. Não é para você parar por causa das críticas, porque Deus é contigo. O mesmo Jesus que se agradou de Maria e defendeu a ela quando Judas se levantou contra ela, é o mesmo Jesus que se agrada de você e está lhe defendendo e dizendo: continue adorando, porque eu estou recebendo, diz o Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crê, recebe essa palavra em nome de Jesus, declare amém.